Evangelho de Lucas, capítulo 16, do verso 10 ao verso 15, está escrito: Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhe confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará ao outro, ou se dedicará a um e desprezará ao outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que amavam o dinheiro, ouviam isso e zombavam de Jesus. Ele lhes disse: Vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece os corações de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Nessa passagem do Evangelho, Jesus nos ensina sobre a importância da fidelidade e da honestidade, seja nas pequenas ou nas grandes coisas. Ele nos desafia a refletir sobre as nossas prioridades e onde colocamos o nosso coração. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Vamos juntos aprender da palavra do Senhor. Vamos permitir que o Espírito Santo ministre ao nosso coração. Vamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Eu peço que você dê o like no vídeo. O seu like leva apenas alguns segundos, mas é através dele que nós conseguimos alcançar milhares de vidas todos os dias com a palavra do Senhor. Se você está chegando hoje aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Saiba que você pode contar com a minha oração e com a minha intercessão. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Se você quiser apoiar o nosso ministério, seja membro do canal. Dentre vários benefícios, os membros conseguem assistir ao vídeo sem aqueles anúncios do YouTube que interrompem a gente. No final da mensagem, eu quero orar por você. Eu quero colocar diante de Deus cada necessidade sua e da sua família. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Mas também escreva a seguinte declaração: Eu serei fiel. Amém? Escreva isso. Eu serei fiel. Irmãos, a primeira lição que nós tiramos desse texto que foi lido é a importância de sermos fiéis nas pequenas coisas. Jesus afirma que aquele que é fiel no pouco também vai ser fiel no muito. Isso significa que as nossas ações, as nossas atitudes nas pequenas decisões diárias refletem o nosso caráter, a nossa integridade. Se nós somos honestos em coisas pequenas, nós estamos construindo uma base sólida para sermos confiáveis em responsabilidades maiores. Provérbios 28, versículo 20, diz assim: O homem fiel será ricamente abençoado, mas quem tenta enriquecer-se depressa não ficará sem castigo. Salomão reforça a ideia de que a fidelidade traz bênçãos e estabilidade, enquanto a desonestidade, mesmo que pareça vantajosa a curto prazo, levará à ruína. Jesus também nos adverte sobre a maneira como lidamos com as riquezas terrenas. Ele pergunta: se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem vai lhes confiar as verdadeiras riquezas? Nós temos que aprender a usar nossos recursos materiais com integridade e com sabedoria. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, o seguinte: Pois o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro,
desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Irmãos, o dinheiro em si não é o problema, mas sim o amor ao dinheiro e a desonestidade que pode surgir dessa cobiça. Jesus nos deixa claro que não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Ele nos desafia a escolher onde colocamos a nossa lealdade. Se nos dedicamos ao dinheiro, podemos acabar desprezando os valores divinos. Por outro lado, se colocarmos Deus em primeiro lugar, Ele vai nos guiar e vai prover todas as nossas necessidades. Mateus capítulo 6, verso 24, Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará ao outro, ou se dedicará a um e desprezará ao outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que amavam o dinheiro, zombavam de Jesus quando ouviam esses ensinamentos. Mas Jesus responde a eles dizendo: vocês são os que justificam a si mesmos, aos olhos dos homens, mas Deus conhece os corações de vocês. Deus vê além das aparências. Deus conhece as verdadeiras intenções do nosso coração. O profeta Jeremias escreveu no capítulo 17, no versículo 10, o seguinte: eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Nada está escondido de Deus, e Ele é quem vai nos julgar, de acordo com a nossa integridade e a nossa fidelidade. Temos que ser honestos em todas as nossas ações, mesmo nas pequenas coisas. A nossa integridade começa nos pequenos detalhes e ela constrói a nossa confiança e a nossa credibilidade. E nós também devemos ser responsáveis com os recursos que Deus confiou a nós, usando tudo que nós temos de maneira que glorifique o nome dele. C.S. Lewis disse o seguinte: a integridade é fazer a coisa certa mesmo quando ninguém está olhando. Nesse momento eu quero orar por você. Senhor meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, te agradecemos por mais essa oportunidade de refletirmos sobre a importância da fidelidade e da honestidade em nossas vidas. Nos ajuda a sermos fiéis nas pequenas coisas, porque sabemos que isso agrada ao teu coração. Ensina-nos, Pai, a usar os recursos que o Senhor nos deu de maneira sábia, de maneira íntegra, para que possamos ser dignos das verdadeiras riquezas que vêm de Ti. Que possamos sempre colocar o Senhor em primeiro lugar, servindo a Ti com um coração íntegro e reto. Hoje nós dizemos sim ao Teu chamado para uma vida de integridade e honestidade. Nos ajude a seguir por esse caminho, para que possamos experimentar todas as verdadeiras bênçãos que vêm de Ti. Eu quero apresentar diante do Senhor cada pedido de oração que foi escrito aqui nos comentários. Que o Senhor possa visitar essa irmã, esse irmão, em cada uma das suas necessidades. Abençoa essa família, Deus. Livra esse lar de todo ataque do inimigo. Coloque os teus anjos ao redor dessa casa, protegendo e guardando cada pessoa que aí se encontra. Que o Senhor leve a cura para aqueles que lutam contra as enfermidades. Que o Senhor dê a restauração para esse casal que está passando por essa crise. Que o Senhor abra as portas de emprego para aqueles que se encontram desempregados. Fortaleça, Pai, o nosso espírito nessa manhã e enche o nosso coração de esperança e de paz. É por isso que eu oro e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Já está à venda o novo livro devocional do Minuto com Deus. 365 mensagens para abençoar o seu dia. Quando você adquire esse livro, você está ajudando o nosso ministério
e você também está sendo ricamente abençoado. E aqui na descrição do vídeo tem outras formas de você nos ajudar. Compartilhe essa mensagem, ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira, esse foi mais um Minuto com Deus. Você que é membro do canal Minuto com Deus aqui no YouTube, tem a versão compacta dessa mensagem na playlist exclusiva para os membros do canal. Você pode entrar lá, baixar a mensagem, compartilhar com os seus contatos do WhatsApp, com os seus grupos e com as suas listas de transmissão. E agora eu convido você a continuar refletindo na palavra de Deus, sendo abençoado e edificado por mais um Minuto com Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 8, do verso 23 ao 26 está escrito: Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Se você tem vivido um tempo de tempestades na sua vida, se você tem enfrentado problemas, se você está acometido por diversas situações que você não estava esperando, essa palavra é para você. Depois da tempestade virá a bonança. Amém? Receba isso pela fé. E se você crê, escreva aqui nos comentários: Eu viverei um novo tempo. Declare isso com convicção: Eu viverei um novo tempo. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu peço que você me ajude a fazer com que essa mensagem alcance milhares de vidas. Para isso, basta que você dê o like no vídeo. O seu like é muito importante. Se você está chegando hoje aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Saiba que você pode contar com a minha oração, com a minha intercessão. Se inscreva aqui no canal Minuto com Deus, ative o sininho das notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. No final da mensagem, nós vamos orar juntos. Eu quero orar por você. Então escreva também aqui nos comentários o seu pedido de oração. Irmãos, para mim é uma alegria muito grande ter essa oportunidade de nos reunirmos aqui nesse espaço virtual para refletirmos sobre a palavra de Deus. Porque eu sei que na palavra do Senhor nós podemos encontrar conforto e direção. Nós vivemos em um mundo repleto de desafios, de dificuldades, onde muitas vezes nós somos surpreendidos por tempestades que parecem que vão nos afundar. Mas nesses momentos de dificuldade, somos chamados a lembrar das promessas do Senhor e a renovar a nossa fé. E nessa passagem do Evangelho de Mateus, nós vemos Jesus e os discípulos dele enfrentando uma violenta tempestade no mar. Que através dessa palavra o Espírito Santo possa renovar a sua fé, possa te encher de coragem e possa colocar na sua mente a certeza de que, mesmo nas tempestades mais ferozes, mais violentas, você não está sozinho, você não está sozinha. O Senhor é poderoso para trazer calmaria e bonança à sua vida novamente. O versículo 23 diz que os discípulos seguiam a Jesus. Quem segue a Cristo também está sujeito a enfrentar tempestades nessa vida. A palavra do Senhor fala sobre as aflições do justo. Em Salmos 34, verso 19, Davi escreveu:
Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Eu não sei que tipo de tempestades, de aflições, de dificuldades você está enfrentando nesse momento, mas eu quero que você saiba que o Senhor pode livrar você de toda a situação embaraçada na qual você se encontra. O verso 24 diz que, de repente, uma violenta tempestade. Muitas situações nos atingem de forma repentina. São coisas que nós não estávamos esperando. E essas coisas parece que nos afligem ainda mais. Por exemplo, você vai ao médico para fazer um exame de rotina e você recebe do médico um diagnóstico que diz que você está com uma doença fatal e que você vai precisar se submeter a um tratamento, a uma quimioterapia. Apenas para dar um exemplo, são tempestades repentinas. Mas eu quero que você entenda que essa situação pode até ter pegado você de surpresa, mas Deus já sabia. Deus é onisciente. Deus tem escrito no livro dele todos os dias da sua vida. Portanto, nenhuma situação é tão grandiosa ou tão surpreendente que Deus não possa resolver. O que nós precisamos fazer, irmãos, é entregar a nossa vida nas mãos de Deus. Provérbios 27, versículo 1, diz o seguinte: Não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que ele trará. Nós não sabemos como será o nosso futuro, mas o Senhor sabe. E em meio àquela situação calamitosa, o versículo 25 diz que os discípulos foram acordar Jesus clamando: Senhor, salva-nos. Aqui eu quero destacar o poder de um clamor. Nós temos conosco uma arma poderosa no mundo espiritual que é a oração. E muitas vezes nós negligenciamos o poder dela. Quando estamos diante de um problema, diante de uma dificuldade, a primeira coisa que nós pensamos é resolver aquilo com os nossos recursos. Nós pensamos em alguém que possa nos ajudar, em um banco que possa nos conceder um empréstimo, em um remédio que podemos tomar. Pensamos numa solução imediata. É interessante nós percebermos que os discípulos, embora estivessem acostumados com tempestades, naquele momento não pensaram em controlar o barco ou em sair nadando, em salvar cada um a si mesmo. Eles clamaram a Jesus: Senhor, salva-nos. Essa deve ser a nossa atitude diante das tempestades. A primeira coisa a fazer: clame ao Senhor, clame a Deus. Respire fundo, entre no seu quarto e ore ao Senhor. Clame a Ele, peça ao Espírito Santo para colocar nos seus lábios as palavras certas. O profeta Jeremias escreveu no capítulo 33, versículo 3, o seguinte: Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Muitas vezes, a resposta que temos buscado de Deus será anunciada em um momento de clamor. E no verso 26, diante da reação dos discípulos, Jesus responde: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Jesus percebeu que o medo havia dominado os discípulos. E esse medo que eles estavam sentindo era uma evidência de que eles tinham pouca fé. A minha oração hoje por você é para que o Senhor tire todo o medo e encha a sua mente, o seu coração com a fé. Que você consiga enxergar não apenas os problemas, as dificuldades, as circunstâncias que estão diante de você, mas que você possa enxergar pelos olhos da fé a provisão, o livramento, a força, o sustento, a proteção e tudo aquilo que Deus já tem providenciado para que você seja vitorioso em meio a essa tempestade. Em Isaías 41, no versículo 10, existe uma promessa tremenda.
promessa da qual nós sempre devemos nos lembrar em tempos de angústia. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. E no versículo 26, para encerrar, nós percebemos como Deus é poderoso para mudar qualquer situação, qualquer circunstância. A palavra diz que Jesus se levantou no barco e repreendeu os ventos e o mar e fez-se completa bonança. Eu quero que você receba pela fé a certeza de que depois da tempestade haverá um tempo favorável, haverá um tempo de bonança. O seu deserto não é para sempre. A sua situação não é tão complicada assim que Deus não possa solucionar. Jeremias capítulo 32, verso 27 diz: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiado difícil para mim? O mesmo Jesus que acalmou as tempestades, que curou enfermos, que ressuscitou mortos, é o Jesus que hoje quer e pode abençoar a sua vida. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Se você ainda não escreveu aqui nos comentários, escreva pela fé: eu viverei um novo tempo. E por falar em viver um novo tempo, antes de orar, eu queria fazer um convite muito especial para você. Eu quero convidar você para a 5ª edição do nosso encontro de casais, Casamento Firmado na Rocha. Vai ser do dia 28 ao dia 30 de junho, um encontro presencial aqui em Belo Horizonte. Se o seu casamento está passando por uma tempestade, Deus pode fazer com que você experimente um tempo de bonança. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado um link para você clicar e garantir a sua vaga. Dê esse presente ao seu cônjuge no mês dos namorados. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te amamos, Deus, nós te louvamos, glorificamos o teu nome. Sabemos que no mundo teremos aflições, mas continuamos animados e com coragem, porque o Senhor venceu o mundo. Deus, eu sei que muitas pessoas que estão me ouvindo nesse momento estão passando por um tempo de tempestades na sua vida. Tempestades repentinas, problemas que surpreenderam essas pessoas de uma hora para outra. E por isso muitas aqui se encontram aflitas. Mas eu peço que o Senhor ministre a tua paz na vida dessa pessoa. Que ela possa ter equilíbrio, tranquilidade, serenidade para lidar com essa situação. Nós clamamos a ti, meu Deus. Salva-nos. Livra-nos dessas tempestades. Livra-nos dessas dificuldades. Nos ajude a superar esses problemas, essas adversidades que temos enfrentado. Tira do nosso coração todo o medo, toda a incredulidade e ministra sobre nós a tua fé. Que o Senhor, segundo a tua vontade, possa se levantar e repreender os ventos e o mar da dificuldade, da desgraça, do sofrimento, da tristeza, da ansiedade, da dor, da solidão, para que em nós seja iniciado um tempo de bonança, um tempo favorável. Eu apresento diante de ti a vida desse irmão e dessa irmã, que pela fé escreveram aqui nos comentários os seus pedidos de oração. Visita essa família, meu Deus, em cada uma das suas necessidades. É por isso que eu oro e desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem. Ela pode mudar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Você que é membro do canal Minuto com Deus aqui no YouTube,
tem a versão compacta dessa mensagem na playlist exclusiva para os membros do canal. Você pode entrar lá, baixar a mensagem, compartilhar com os seus contatos do WhatsApp, com os seus grupos e com as suas listas de transmissão. E agora eu convido você a continuar refletindo na palavra de Deus, sendo abençoado e edificado por mais um Minuto com Deus. Você vai viver um milagre. Deus quer operar um milagre na sua vida. E, na verdade, Deus quer transformar você em um milagre. Deus quer te transformar de tal maneira a ponto de que aquelas pessoas que te conhecem, aqueles que viram a sua trajetória e até aqueles que nem viram e nem te conhecem de perto, mas que ficam de longe apenas julgando e especulando sobre a sua vida, sejam impactados. Deus quer fazer com que todas essas pessoas fiquem sem palavras quando verem a grande obra que Deus vai operar em você e através de você. A sua vida será um grande testemunho de vitória. E todos vão querer entender o que aconteceu. E quando as pessoas te perguntarem, você simplesmente apontará para Cristo e dirá: toda honra e toda glória seja dada a Deus. Amém? Se você crê que Deus é poderoso para operar um milagre na sua vida, independente de como ela esteja, escreva aqui nos comentários: faça um milagre em mim, Senhor. Faça um milagre em mim, Senhor. Escreva essa oração pela fé. E em seguida coloque também o seu pedido de oração. Se você tem um pedido específico, escreva aqui nos comentários, pois no final dessa mensagem nós vamos orar juntos. E se você quer continuar sendo abençoado diariamente, tendo o seu coração cheio do Espírito Santo de Deus, com porções diárias da palavra, dê o like nesse vídeo, se inscreva no canal Minuto com Deus e ative as notificações, pois todos os dias nós estamos aqui empenhados para te ajudar a prosseguir e se aprofundar no seu relacionamento com Deus. Se você quiser apoiar o nosso ministério, seja membro do canal. Os membros têm acesso antecipado ao vídeo e também têm acesso ao vídeo no formato compacto. Antes da gente começar a palavra de hoje, eu quero orar pela sua vida. Deus amado, Deus querido, obrigado, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos concede. Obrigado por mais essa oportunidade de recomeçarmos. Pai, eu apresento diante de Ti a vida dessa irmã e desse irmão que me ouvem agora. E eu te peço que o Senhor mova-se de maneira sobrenatural na vida deles. Abre o coração dela, Senhor, para que a palavra que será ministrada nesse momento encontre morada dentro de cada um. Sabemos que o Senhor é poderoso para fazer uma mudança radical em nossas vidas. Por isso, declaramos a nossa total confiança e a nossa total dependência em Ti. Deus, tem pessoas que estão me ouvindo agora, que estão passando talvez pelo pior momento da vida delas. E muitas têm ido dormir em meio às lágrimas e à tristeza todas as noites. Por isso eu te peço, vá ao encontro de cada um. Sinta a dor deles, Pai. Compartilhe das lágrimas e veja o quão partido o coração dessa pessoa está. E em nome de Jesus, começa a fazer a partir de agora uma mudança interna e poderosa no interior dela. Nós te louvamos por quem Tu és e nós te pedimos isso em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos 24 e 25 está escrito: E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disto, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos, e o fez olhar para cima, e ele ficou restaurado,
e viu a todos claramente. Irmãos, Jesus operou muitos milagres, mas um desses milagres se diferencia dos demais e nos chama a atenção. A cura do cego na cidade de Betsaida. Essa cura aconteceu em 2 etapas. Num primeiro momento, Jesus impôs as mãos com saliva sobre os olhos do cego e perguntou se ele estava enxergando. Ao que o homem respondeu: "Eu vejo as pessoas como árvores." Mais uma vez, Jesus impôs suas mãos sobre ele e o cego passou a enxergar perfeitamente. Quando Deus opera um milagre na nossa vida, Ele deseja fazê-lo por completo. Aquele homem recebeu uma cura física, mas ele via pessoas como árvores. Muitas pessoas receberam um milagre de Deus, mas ainda não aprenderam a valorizar aquilo que Deus mais ama, que são pessoas. Claro que o poder de Jesus seria suficiente para curar aquele homem de uma só vez, logo no primeiro toque que ele deu nos seus olhos. Porém, o que talvez fosse profundo ali não era a cegueira daquele homem, mas sim a incredulidade dele ao pedir um milagre de Jesus. Por isso, talvez um toque apenas não tenha bastado. Muitos já foram abençoados em alguma área da sua vida, mas ainda precisam de um segundo toque de Jesus, no seu caráter, no seu temperamento, no seu orgulho, no seu modo de tratar as pessoas, na maneira como se relacionam com o sexo oposto, etc. Não basta ser curado, não basta ter as finanças restauradas ou passar a enxergar as coisas espirituais. Se eu não souber amar ao próximo como a mim mesmo, orar pelos que me perseguem, cultivar um comportamento íntegro, é sinal de que a obra que Deus começou em minha vida ainda não tenha sido concluída. Às vezes precisamos não só de um milagre externo, mas também estamos precisando de um milagre interno. Estamos precisando de uma transformação verdadeira no nosso coração, na nossa mente e na nossa alma. Você quer viver um milagre? Comece a buscar a Deus e o deixe transformar e mudar aquelas áreas da sua vida que há muito tempo você tem procrastinado. Deixe Deus mudar aquilo que você tem carregado dentro de si, mesmo sabendo que tem te prejudicado. Aquele pecado de estimação que até já fez parte da sua vida, mas que no fundo você sabe que está causando a sua destruição. Feche as brechas que o inimigo tem usado em sua vida para te paralisar, para te causar medo e desespero, e busque uma vida de luz nos caminhos do Senhor. Não vai ser fácil não, meu irmão, minha irmã, e eu não vou mentir sobre isso para você. Vai ser uma longa jornada, e você vai precisar ter resiliência e um foco bem definido. Mas mesmo com dificuldades, mesmo com tudo que vier em seu caminho, a única certeza que você tem é a de que o Senhor permanecerá ao seu lado em todo o tempo. Amém? Por isso, hoje, diante dessa palavra, clame a Deus pelo segundo toque que vai te transformar por completo e que vai te colocar no centro da vontade dele. Nesse momento, eu quero orar por você. Antes de orar, eu quero avisar que ainda estão abertas as inscrições para o nosso encontro de casais, casamento firmado na rocha. Dê esse presente ao seu cônjuge no mês dos namorados. Nós estaremos reunidos aqui do dia 28 ao dia 30 de junho em Belo Horizonte, em um final de semana de total imersão na Palavra de Deus. Certamente o seu relacionamento conjugal nunca mais será o mesmo. Aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado tem um link para você clicar e garantir a sua vaga. Eu espero por você. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor meu Deus, obrigado por tua palavra, obrigado pelo teu grande amor e pela tua misericórdia. Sabemos, Pai, que não somos merecedores, mas ainda assim as tuas misericórdias mais uma vez se renovaram sobre a nossa vida e por isso somos gratos a ti.
Deus, nos perdoe pelos nossos pecados. Nos perdoe por toda a maldade, por toda a falta de caráter, toda a perversidade e ganância que alimentamos dentro de nós todos os dias. Te entregamos o nosso coração, pois não queremos sentir mais algumas coisas que nos afastam de Ti. Te entregamos a nossa mente, pois não queremos cometer pecados nem com nossos pensamentos. E te entregamos a nossa alma, porque queremos ser purificados pelo Teu Espírito. Hoje, clamamos pelo Teu toque em nossa vida e te pedimos, faça em nós segundo a Tua vontade, para que, quando as pessoas olharem para nós, vejam a Tua glória refletida em nossa vida. Eu apresento diante do Senhor cada pessoa que está me ouvindo agora e cada pedido de oração que foi mencionado aqui nos comentários. Abrace essa irmã e esse irmão que estão aqui hoje buscando por um milagre, buscando por uma nova vida e por uma transformação completa. Deus, algumas pessoas têm tido noites mal dormidas, têm tido dificuldades de seguir o dia e de fazer as tarefas mais simples, porque estão passando por tempestades que parecem não ter fim. Mostre a eles, Pai, que nada é impossível para Ti e que, estando em Tua presença, vivendo contigo e tendo intimidade com o Senhor, tudo é possível, pois nada é impossível para o Senhor. Entra na família dessa pessoa, Pai. Entra na mente dela, no coração, na alma. Opera uma mudança completa para que ela possa entender que a vida dela é um milagre realizado pelo Senhor. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode mudar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Você que é membro do canal Minuto com Deus aqui no YouTube, tem a versão compacta dessa mensagem na playlist exclusiva para os membros do canal. Você pode entrar lá, baixar a mensagem, compartilhar com os seus contatos do WhatsApp, com os seus grupos e com as suas listas de transmissão. E agora eu convido você a continuar refletindo na palavra de Deus, sendo abençoado e edificado por mais um Minuto com Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 11 está escrito: Nossos pais nos disciplinavam por um curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela forem exercitados. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu convido você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Se quiser apoiar esse ministério, seja membro do canal. Irmãos, assim como nossos pais nos disciplinam quando a gente faz alguma coisa errada, Deus também nos corrige quando Ele percebe que nós estamos começando a querer nos afastar da presença dEle. Sabe, quando você sente aquela culpa no seu coração, isso, na verdade, é um ótimo sinal. Isso revela que você é filho de Deus e que o Espírito Santo está te convencendo a voltar para a presença do Pai. Eu sei que isso não é um sentimento agradável, como nós acabamos de ler aqui em Hebreus. O primeiro sentimento é de tristeza, mas depois vem uma alegria por ver que Deus está trabalhando na nossa vida. Ele está nos chamando para viver em santidade. Eu não sei como foi o seu dia ontem ou como será o dia de hoje. Eu não sei quais são as lutas que você tem enfrentado, as tentações, as provações, mas eu quero te dizer uma coisa: Deus está olhando para você e Ele não vai te abandonar.
O Senhor está contigo nos momentos bons e também nos maus momentos. A palavra de Deus é o que te sustenta nos dias difíceis. A Bíblia diz que Pedro andou sobre as águas por alguns momentos, mas ele falhou porque começou a olhar para o lado, para os ventos contrários. Ele viu as tempestades e por causa disso começou a afundar. Talvez você esteja se afundando no pecado, nos vícios, em coisas que não agradam a Deus. Mas você pode fazer como Pedro. Você pode clamar: Mestre, socorre-me. Socorro, Jesus. E a Bíblia diz que no momento em que Pedro orou, Jesus demonstrou sua misericórdia e o salvou. Porque Jesus não veio para nos condenar, para apontar os nossos pecados. Ele veio para carregar os nossos fardos. Gálatas capítulo 6, versículos 1 e 2, diz que se nós vermos alguém fazendo alguma coisa errada, nós não devemos julgar essa pessoa, mas nós devemos dar a ela o suporte. Devemos carregar os fardos uns dos outros, porque foi isso que Cristo fez por nós. Jesus estendeu a mão para Pedro e o trouxe de volta. Pense agora no quanto você está distante do Senhor. E lembre-se de uma coisa: você só vai ser forte se estiver unido com Deus. Deus se importa sim com as suas falhas, mas sabe com o que Ele mais se importa? Quando você não o busca, quando você não busca a presença dEle. Aí sim Deus começa a se preocupar. Nesse momento eu quero orar por você. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Senhor, meu Deus e Pai, eu coloco diante de Ti a vida dessa irmã e desse irmão que estão me ouvindo agora, Pai, com o coração apertado, porque o Senhor falou conosco. O Senhor derramou da Tua graça nesse momento sobre nós. Eu peço que o Senhor visite essa pessoa que teve uma semana tão conturbada, uma semana na qual o inimigo a pressionou de todos os lados. O inimigo soprou ventos contrários sobre ela, mas o Senhor a livrou. O Senhor nos concedeu livramento. O Senhor abençoou. E hoje essa pessoa está aqui, firme, de pé, porque o Senhor a tem sustentado. E a Tua palavra diz que o Senhor é fiel para sustentar o fraco, para fortalecer os joelhos que antes viviam tropeçando. Nós Te agradecemos pela Tua disciplina, que é a expressão do cuidado do Senhor conosco. Que possamos aprender a cada erro e não cometê-los mais. É por isso que eu oro e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode mudar o dia de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Êxodo capítulo 40, versículos 36 e 37 está escrito: Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam. Só partiam no dia em que ela se erguesse. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu convido você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Dê o like no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem, porque ela pode transformar a vida das pessoas. No final da mensagem eu vou orar por você, por isso escreva também aqui o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: eu dependo de Deus. Irmãos, a palavra de Deus nos conta que durante a caminhada de Israel no deserto, o Senhor ia à frente deles. De dia, numa coluna de nuvem para guiá-los pelo caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para que o caminho deles fosse iluminado. A nuvem e o fogo eram para Israel símbolos da presença constante e da proteção de Deus.
E hoje o Espírito Santo quer nos levar a refletir sobre a dependência de Deus. Nós podemos observar em Êxodo 40 que os israelitas só partiam quando a nuvem se levantava do tabernáculo. O povo de Israel era totalmente dependente de Deus e nós temos que aprender a ser assim também. Não devemos tomar nenhuma decisão, fazer nenhuma escolha ou seguir por algum caminho sem antes consultar a Deus e principalmente observar e considerar os seus princípios. Esse princípio de dependência do Senhor é reafirmado em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, onde Salomão nos instrui a confiar no Senhor de todo o nosso coração e não nos apoiar no nosso próprio entendimento. Em todos os nossos caminhos devemos reconhecê-lo e ele vai endireitar as nossas veredas. Esperar pela orientação de Deus é algo fundamental para a nossa jornada espiritual. E eu quero terminar essa reflexão, antes de orar, com Salmos 37, versículos 4 e 5, que diz assim: que a sua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Ponha a sua vida nas mãos do Senhor. Confie nele e ele o ajudará. Nesse momento eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, que assim como os israelitas seguiram a nuvem e a coluna de fogo, que possamos buscar a Tua direção para cada decisão que tomarmos, através da oração, da leitura da palavra e da comunhão com outras pessoas que nos aproximem de Ti. Que a Tua presença em nossas vidas seja a força que nos guia e nos conforta em todos os momentos. Nos ajude a não tomar atitudes precipitadas ou seguirmos adiante sem termos certeza da Tua vontade para nós. Que tenhamos sensibilidade para reconhecermos a Tua voz em meio a tantas vozes que ecoam na nossa mente. Muitas vezes até a voz do inimigo que tenta nos desanimar e nos paralisar. Que possamos sair hoje daqui com o compromisso renovado de buscar ativamente a Tua presença em nossas vidas. Que a Tua nuvem de proteção, a Tua nuvem de glória nos envolva e que o fogo do Teu Espírito nos aqueça e ilumine o nosso caminho. É por isso que nós oramos e desde já Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. A bênção do Senhor sobre a família. Salmos 128, do verso 1 ao verso 6 está escrito: Feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. Se você for assim, ganhará o suficiente para viver, será feliz e tudo dará certo para você. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa os seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor, certamente será abençoado assim. Que do monte Sião o Senhor o abençoe. Que em todos os dias da sua vida você veja o progresso de Jerusalém e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. O Salmo 128 é uma belíssima descrição da bênção de Deus sobre a família que vive no seu temor e na sua obediência. A intenção de Deus é que todas as famílias da terra sejam abençoadas e vivam em prosperidade, em todas as áreas da vida, não apenas com bênçãos materiais, mas também espirituais, proporcionando relacionamentos saudáveis e frutíferos. Um lar onde predominem o amor, a paz, a alegria e a comunhão.
A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu já peço que você dê o like no vídeo. O seu like é muito importante, porque é através do seu like que essa mensagem alcança milhares de pessoas. Se você está chegando aqui hoje no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu quero que você saiba que pode contar com as minhas orações. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações, para que você seja avisado toda vez que nós postarmos um vídeo novo. Para aqueles que desejam apoiar o nosso ministério, seja membro do canal. E aqui na descrição do vídeo tem outras formas de nos ajudar. No final da mensagem, eu quero orar por você e pela sua família. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Eu quero que você declare pela fé a seguinte afirmação: a bênção do Senhor me seguirá. Amém? Escreva isso. A bênção do Senhor me seguirá. Irmãos, é interessante quando a gente para ler a palavra de Deus. E tem uma sequência de salmos aqui que são muito interessantes. Enquanto o Salmo 126 clamava por bênção, o 127 assegurava que a bênção não é resultado do trabalho árduo, mas da confiança em Deus. O Salmo 128 realiza os desejos do 126 e confirma as declarações do 127. As expressões bem-aventurado no verso 1, abençoado no verso 4, abençoe no verso 5, são palavras diferentes, mas da mesma raiz, repetidas para confirmação. O salmo começa com a bem-aventurança daqueles que temem ao Senhor e vivem de acordo com a sua vontade. O temor a Deus é o início da sabedoria e a base para uma vida abençoada. Essa reverência e respeito resultam em obediência aos seus mandamentos, o que traz paz e prosperidade para o lar. A seguir, podemos falar da provisão divina, no versículo 2. Se você for assim, ganhará o suficiente para viver, será feliz e tudo dará certo para você. A promessa de provisão é clara para aqueles que seguem o caminho de Deus. Ele promete suprir as necessidades da sua família, garantindo não apenas o sustento material, mas também a alegria e o bem-estar. No verso 3 tem uma promessa muito importante e necessária: a fertilidade e a prosperidade familiar. A imagem da esposa como uma parreira frutífera e dos filhos como oliveiras ao redor da mesa simboliza a fecundidade e a prosperidade dentro de um lar. Uma família abençoada por Deus é aquela que vê frutos em sua vida, seja no crescimento dos filhos, para aqueles que optam por terem filhos, seja na paz conjugal ou na harmonia do lar. No versículo 4, essas bênçãos são reafirmadas, são garantidas. Quem teme ao Senhor certamente será abençoado assim. É o que está escrito. Essa é uma confirmação de que as bênçãos de Deus são garantidas para aqueles que o temem e seguem seus caminhos. A obediência a Deus não é em vão. Ela traz recompensas tangíveis e espirituais. E para finalizar, o salmista cita a bênção de longa vida e paz, nos versículos 5 e 6. Que do monte Sião o Senhor o abençoe, que em todos os dias da sua vida você veja o progresso de Jerusalém, e que você viva para ver os seus netos, que a paz esteja com o povo de Israel. Aqui, a promessa de Deus se estende para além da vida individual, tocando a comunidade e as gerações futuras. Viver para ver os netos
é uma bênção de longevidade e uma vida plena, em paz e prosperidade. Então, para concluir e para resumir, o Salmo 128 nos ensina que a verdadeira prosperidade e felicidade vem de uma vida dedicada ao temor do Senhor e à obediência aos seus mandamentos. A bênção de Deus sobre a família é ampla e ela inclui provisão, fertilidade, felicidade, longevidade e paz. Quando colocamos Deus no centro dos nossos lares, nós vamos experimentar a plenitude das suas bênçãos. Nesse momento eu quero orar por você, eu quero orar pela sua família. Então escreva aqui o seu pedido de oração. E antes da oração, eu quero avisar que ainda estão abertas as inscrições para o nosso 5º encontro de casais, Casamento Firmado na Rocha, do dia 28 ao dia 30 de junho, aqui em Belo Horizonte. O mês de junho é o mês dos namorados. Então, eu sugiro que você dê esse presente para o seu cônjuge. Será um final de semana onde você poderá ter um tempo de qualidade com ele, com ela, e viver momentos de ministração, de cura, de libertação, de renovação dos votos e da aliança que um dia vocês fizeram. Não importa como esteja o seu casamento hoje, eu quero convidar você para esse encontro e quero garantir que a sua vida nunca mais será a mesma. Aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado, eu vou deixar um link para você clicar e garantir a sua vaga, porque as vagas são limitadas. Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra e pelas promessas maravilhosas contidas no Salmo 128. Eu peço a Ti, meu Deus, que cada família representada aqui hoje possa viver no temor do Senhor e em obediência à Tua vontade. Abençoa, meu Pai, cada lar com provisão suficiente para viver com dignidade, com felicidade e com a certeza de que tudo dará certo, de que esse casal irá experimentar dias melhores, dias favoráveis. Que as esposas representadas aqui nos comentários sejam como parreiras frutíferas, trazendo alegria e sustento ao lar. Que os filhos sejam como oliveiras novas, crescendo fortes e saudáveis ao redor da mesa da família. Que esse homem seja um homem temente ao Senhor, para que essas bênçãos sejam desencadeadas sobre toda a sua casa, sobre a sua esposa e sobre os seus filhos. Abençoa-nos, ó Deus, com a certeza de que aqueles que te temem serão abundantemente abençoados. Derrama as tuas bênçãos do Monte Sião sobre nós, para que vejamos progresso em nossas vidas e também na comunidade ao nosso redor. Conceda-nos a alegria, a graça, a felicidade de ver nossos netos e de viver em paz, conforme a tua vontade. Eu peço que o Senhor contemple nesse momento cada necessidade escrita aqui nos comentários. Nós apresentamos cada pedido de oração diante do Senhor. Cura aqueles que estão enfermos, restaura os relacionamentos que foram quebrados, dê sustento àqueles que estão passando por necessidades, por um tempo de escassez, e derrama a tua paz sobre aqueles que estão aflitos, que estão amargurados, que estão ansiosos. Que a tua bênção esteja continuamente sobre nós. É por isso que eu oro e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem porque ela pode mudar a vida de uma família. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira
E esse foi mais um Minuto com Deus.